Maria Ventura de Lira e César. Ana com 2 N's e Lira com Y. E me transformei em Ana Maria César, com um Ana simples. Como é que isso aconteceu? Eu nasci antes da reforma ortográfica de 1943. Essa reforma mudou muito a mentalidade dos brasileiros, porque ela veio tirar da língua portuguesa toda a influência da língua grega, que eram os PH, TH, letras dobradas. E as pessoas tiveram que, por exemplo, o Jornal do Comércio continuou sendo usado com 2 N's, porque é uma marca, é nome registrado. Só que as pessoas entenderam que não haveria mais letra dobrada. Eu fui alfabetizada com Ana, com N só. E meu pai passou a assinar o Lira sem Y. Resultado, eu, de repente, passei a ser Ana com um N só. E assim eu fui alfabetizada, assim eu preparei uma assinatura. E naquela época nós só tínhamos a certidão de nascimento. Não havia essa quantidade de documentos que se tem hoje. E nas escolas para onde eu ia, era meu pai que levava a certidão e colocavam lá, ou então nem precisava, era bastante dizer meu nome e eu ia fazer o ano todo, não passava para o outro ano, sem problema. Até que na faculdade, quando eu fui fazer a matrícula para o vestibular, de posse da certidão de nascimento, eu olhei e disse, como o meu Ana é com 2 N's? Disseram, pronto, e foi assim. Resultado, eu já tinha uma assinatura. Esse Ana com 2 N's não era eu. Eu continuei assinando Ana com um N só, e quando tive que escolher um nome para ser escritora, para colocar nos meus livros, eu escolhi o Ana com um N só. Por isso, essa digressão de dois nomes. E Lira, claro, eu uso quando eu assino documentos com L, com Y, mas de certa forma eu elegi apenas o César. Meu pai era Amaro de Lira e César e minha mãe, Áurea Ventura de Lira e César. Ambos paraibanos, sertanejos. Minha mãe de Alagoa do Monteiro, que hoje apenas Monteiro. E meu pai de Cajazeiras, nos confins da Paraíba, todos sertanejos. Por isso eu digo que eu sou pernambucana, de coração, de nascimento, mas todo o meu sangue é paraibano, porque toda a minha ancestralidade é da Paraíba. Mas como Paraíba e Pernambuco são estados irmãos, estados vizinhos, estados que nem divisão quase tem, então é como se eu tivesse um território bem maior meu. Sou pernambucana do Recife, nasci entre os 2 rios, Capibaribe e Bibiribe, e aqui eu pretendo me encantar. Mas eu morei aqui só 1 ano, porque meu pai era promotor numa cidade do interior, do sertão, e não tinha como levar, naquela época, uma filha única, nascida 9 anos depois de eles casados, para um lugar onde não tinha nenhum apoio de saúde, entendeu? Eles tinham medo. Naquela época era comum as crianças morrerem antes de 1 ano. Então, quando eu completei 1 ano, ele foi transferido para Garanhuns. Então, Garanhuns, sim, era uma cidade com muito mais suporte e nós fomos morar lá. De Garanhuns, eu só lembro tudo que está nos retratos amarelados que eu tenho nos álbuns. Eu olho, já voltei muitas vezes a Garanhuns, nos congressos que nós fizemos lá, para lançar livro, mas exatamente, eu olho as ruas, eu caminho as mesmas ruas que eu caminhei quando eu era criança, e tudo que eu lembro é o que está nas fotografias. 2 anos depois, meu pai foi designado para juiz corregedor do estado de Pernambuco. Ele tinha que fazer correção no estado inteiro, ele tinha que viajar o estado inteiro. Naquela época, o meio de comunicação, de locomoção que se tinha, eram os trens. Os trens da Greta Oeste, com os seus trilhos cortando o estado inteiro. Então ele escolheu uma cidade que ficasse no caminho, quando ele viesse do Agreste, do Sertão,
e passasse para o Recife, onde ele teria que vir todo o tempo para trazer os relatórios dos trabalhos. E Carpina ele achou uma cidade simpática e nós fomos morar lá. É de Carpina que eu tenho a primeira lembrança minha. Isso eu tenho certeza porque foi um fato que ninguém me contou. Primeiro eu fui morar numa rua que chamávamos a Rua de Trás. Essa rua era cheia de pés de tamarindo, pés imensos, e que a criançada de tarde ficava apanhando do chão os tamarindos para comer. E eu então lembro que eu guardava tamarindos e levava para casa e escondia atrás do guarda-roupa. Naqueles tempos os móveis não eram feitos hoje, colocados encostados na parede, não. Eles eram colocados em ângulo. Eu tenho várias fotos de Carpina e os móveis estão assim. Isso significava que por trás dos móveis havia sempre um espaço mágico. Um espaço que ninguém ia, mas deixava-se sempre aberto. E era lá que eu escondia os tamarindos. Então essas lembranças, eu tenho certeza, eram minhas. Possivelmente entre 2 anos e 10 meses, 3 anos e qualquer coisa, que eu não lembro exatamente quando nós mudamos para uma casa que ficava na rua da frente. Então, foi aí que começou a minha vivência com os trens. Porque os trens passavam na frente da minha casa. Os trilhos eram a 2 passos quase do meu jardim. E aquele trem, ele levava meu pai. Aquele trem, ele trazia meu pai. Eu não sabia de onde, mas eu sabia que era ele que trazia meu pai. Meu pai que sentava-se e ia ler histórias de Pinóquio para mim, num livro que eu não sabia ler, e ele era que lia para mim. E o trem começou a marcar também o meu tempo, porque eu sabia as horas pelo apito do trem. O trem não atrasava, o trem não se adiantava. O trem era um tempo marcado, era um tempo verdadeiro. Então eu me acostumei a ver o trem passar e eu corria para um terracinho onde tinha os cobongóis, então eu podia subir pelos cobongóis para chegar mais alto e ver o trem passar. E às vezes eu gostava de dar adeus para o trem. Eu achava que se eu não desse adeus, talvez o trem não chegasse para onde ele ia. Então de repente eu comecei a ir com os trens, tomar os trens para vir ao Recife. E comecei, então, a descobrir como o trem era mágico. Porque ele ia, de repente, tinha uma curva que eu não sabia o que é que vinha depois. E então, da janela onde eu estava, eu avistava o trem dobrando. Entende? Então, eu via a máquina, eu via os borbotões de fumaça, que vinham para os meus cabelos, para os meus olhos, entende? Mas eu estava dentro do trem. Então, Carpina foi, na verdade, a minha infância, numa casa sem vizinhos, numa rua sem crianças. E Carpina era quase, eu poderia dizer, apenas silêncio. Então, a minha infância, mesmo a minha primeira infância, foi exatamente isso. E então, um dia, um trem, como este que está aqui, ao meu lado, me levou para Caruaru. Meu pai continuou como juiz, ainda algum tempo juiz corregedor, mas logo foi designado juiz de Caruaru. Ele era juiz de direito, juiz eleitoral, juiz de menores. Então em Caruaru eu posso dizer que eu vivi uma infância tardia, porque eu fui morar na Rua da Matriz, com casas parede e meia, crianças em todas as casas e as calçadas para a gente brincar. Mas aí eu comecei a ver um mundo novo que se abriu para mim, que era o mundo das festinhas, das brincadeiras, dos assustados. E então, eu digo muito do gosto dos primeiros licores. Como eu gostei quando eu tomei o primeiro cálicezinho de licor. Que coisa gostosa! Mas não pude tomar muito, claro, porque logo eu vi que o mundo rodava, ele se modificava, ele tornava-se mágico, e aquela bebida era mágica, mas eu tinha que ter controle sobre aquela magia. E então Caruaru foram as festas de São João, as primeiras festas que eu fui. E os baiões, entende? As músicas,
que nós temos aqui no Nordeste são as músicas que embalaram, que primeiro me embalaram. Tanto que as festas de São João, ainda hoje, para mim, são as melhores festas que existem. Eu sei dançar quadrilha, sei, como se fala, gritar a quadrilha, organizar a quadrilha, fazer com que as pessoas dancem corretamente as quadrilhas. Porque eu dancei muito. E em Caruaru, na época, a gente dançava até nas ruas. Não existiam carros, a gente dançava nas ruas, brincava, dançava quadrilha de verdade, toda certinha, nas festas de São João, e nos outros dias ia brincar de quadrilha. Só que ao lado disso, dessa coisa linda, entendi que foi Caruaru também, eu vivi uma experiência muito grande, que eu só fui entender décadas depois, que foi acompanhar o trabalho de meu pai como juiz. Ele chegou em Caruaru e encontrou crianças na rua, furtavam pequenos furtos, eram presas, iam para a cadeia, não podiam ficar na cadeia, vinham aqui para o Recife, mas também não podiam ficar, não tinha onde ficar, então elas voltavam e eram soltas. E voltavam a fazer os furtos. E meu pai disse, nós temos que construir um abrigo para essas crianças. O pessoal de Caruaru dizia, esse juiz que acabou de chegar, pensa que nós temos condições? Não temos, Caruaru não pode. Meu pai não sabia que era impossível, foi e fez. Conseguiu um terreno do Estado, lá no bairro do Vassoural, terreno de 11 hectares. Conseguiu verbas através dos deputados, dos vereadores, essas verbas que eles têm anualmente para a construção do abrigo. Fez de Caruaru rifas e colaborações do povo e construiu, levantou as paredes de uma pequena casa, digamos, um abrigo para 30 a 40 crianças que estavam na cadeia. E esses meninos saíram da cadeia direto para o abrigo. E ao chegar lá, meu pai estava com uma máquina fotográfica, porque ele tinha muito na mente a ideia de registro. Ele registrou esses meninos esfarrapados. E eu tenho exatamente no livro Lira de César Juiz de Caruaru a foto desses meninos. Chegando no dia lá, sem nada, sem roupa, uma roupa esfarrapada no corpo, caras de mal. Posições que você via de que estavam fechados em si. E logo depois esses meninos tinham escola, faziam trabalho de campo, porque meu pai era sertanejo e cultivava a terra, ele sabia como, e botava esses meninos também para aprenderem como é que trabalhava a terra, a fazer os leirões, como é que plantava, como é que devia ser. Então esses meninos, depois eu tenho uma foto em seguida, eles ainda com roupas assim, eram feitas, eu não sei dizer o tecido, mas era um tecido grosso, com calças apenas no joelho, de alpercatas, porque nem sapato o abrigo podia comprar, desfilando pela rua. Os mesmos meninos, e vocês olham, nós podemos olhar para a feição deles, para a cara deles, e eram gente já, porque já tinham mudado. Então, eu como era filha única, no sábado depois do almoço, que era quando os colégios fechavam, e o cartório também, e no domingo, pela manhã, nós íamos para o abrigo. Eles iam cuidar, porque minha mãe ia diariamente, como a dona da casa, ver o que estava faltando, o que podia ajeitar, o que podia fazer, e meu pai ia também, porque ele, como juiz, era o juiz de direito, responsável pelo abrigo. E eu me criei entre esses meninos, brincando com eles. Eles me chamavam de Aninha, e eu chegava, e então eles me chamavam, Aninha, vem ver o meu leirão está mais bonito do que o de fulano. E foi segurando uma bicicleta, que era de um dos funcionários, que eu consegui me equilibrar, isso com 12, 13 anos, me equilibrando, aprendi a andar de bicicleta com eles. E era uma festa, quando eu chegava lá. E tem coisas assim tão interessantes, porque minha mãe é muito religiosa, e no mês de maio ela resolveu ir para o abrigo, rezar o texto todo dia com os meninos. E nós pegávamos uma marinete. O que era marinete? Para quem não é da época, era um tipo de um veículo que hoje não tem mais, que era o banco do motorista, depois 3 bancos. E então era ele que fazia o caminho para ir para o abrigo, para o Alto do Vassoural. E nós pegávamos
isso às 5 horas da tarde, íamos para lá. Já estava se construindo um outro prédio, já estava em paredes ainda, que seria para colocar mais crianças. Então, uma sala sem o reboco, sem piso, sem nada, fizeram um altar fosco e nós íamos lá rezar o terço. E quem puxava o terço era eu. Mas eu procurava fazer rápido, por quê? Porque a Marinette, ela dava uma curva completa e ela terminava o circuito e chegaria mais ou menos 1 hora depois. E eu queria o quê? Eu queria terminar logo o texto para ficar brincando com os meninos. Correndo, brincando, fazendo brincadeira, chamando, perguntando. Eles perguntavam muito, qual é o filme que vai passar no cinema Santa Rosa, no cinema Caruaru? Porque eu vou domingo, quem tinha bom comportamento ia para o cinema e os donos do cinema deixavam eles entrar. Então, em Caruaru, eu vivi toda uma história. Essa história com os meninos de Caruaru. O que me levou depois a escrever. Estudei em Caruaru, no Colégio Sagrado Coração, das Irmãs Beneditinas. Foi uma experiência muito boa, porque aí eu tinha muitos colegas. Ainda hoje eu tenho pessoas que estudaram comigo, que eu ainda tenho contato ainda. E trabalhei com elas no mesmo local durante muitos anos. Mas entende, muitas pessoas, a memória vai esquecendo. Mas ficam muito as freiras, as professoras. E tem uma que é interessante, todas elas eram madres. A madre Inácia, madre fulana, madre Paula, Maria Paula. Tinha uma que chamava, não era madre, era irmã. E ela era alemã e ensinava latim. Meu Deus do céu, a irmãzinha, como a gente chamava, de latim, não tinha a menor noção, porque ela apenas nos fazia decorar as declinações. Rosa, rosa, é rosa, é rosa, é um rosa, rosa. Sem a gente saber para quê. Eu vim aprender para que era declinação quando eu estava fazendo vestibular. E agora Caruaru, entendi, havia também o 7 de setembro que nós desfilávamos com as bandas, com tarol, aquilo que o colégio tinha, e desfilávamos pela cidade. E eu tenho fotos, eu tinha o cabelo muito grande, então eu penteava para trás, e ficava a coisa bem bonita, com aquelas fardas nossas lindas. E havia uma tal de uma meia de algodão que a gente tinha que usar, vinha até em cima da perna. E essas meias caíam e desciam, porque a gente era magrinha, era pequenininha, e era um inferno, a gente queria baixar e a freira mandava a subir as meias. Agora, ao lado disso havia, por exemplo, a vivência dos domingos. Estudávamos a semana toda. E não era como hoje, que tinha televisão em casa, que se tinha vídeos e saía-se shoppings para sair todo dia. Não. Saía-se apenas no domingo para ir ao cinema, que eram 2. Cine Caruaru e Cine Santa Rosa. O Cine Caruaru era mais central, maior, então era um lugar de encontro. Nós íamos, sabíamos que ia encontrar, o filme pouco importava qual era o filme. Nós íamos e nos encontrávamos. Começava às 7 horas da noite e antes estávamos chegando. E é uma coisa interessante para lembrar, porque naquela época a moda eram as saias godê disco, as saias imensas, e embaixo nós usávamos anágua com goma. As lavadeiras preparavam goma, colocavam as saias, depois essas saias se enxugavam em cima de balaio de feira, porque todo mundo tinha um balaio em casa. Então elas colocavam em cima, para quando ela secasse, ela ficar bem armada. Então eram estas saias que nós colocávamos embaixo dos vestidos. E eu nunca esqueci que quando a gente entrava no cinema, que precisava passar entre uma cadeira e a outra, para chegar na cadeira que estava vazia, era um horror, porque a saia ia para os lados e a gente ficava até com vergonha, mas era aquilo que se usava na época. Então, os primeiros namorados. Proibida de namorar, perfeitamente. Pelo meu pai não era tanto mais, era pela minha mãe sobretudo. Mas tinha que arranjar um jeito. Ia estudar na casa de uma colega, aí na volta encontrava ele no caminho e ele vinha me trazer perto de casa, que eu não podia chegar em casa. Até um dia descobriram porque a filha do juiz. Então as pessoas viam, aí iam dizer,
Iam dizer para minha mãe, Dona Áurea, eu vi a Ana Maria namorando ali na praça, por trás do coreto que foi. E eu lembro que certa vez os dois viajaram exatamente para Garanhuns, sobre o crime de Padre Osana, e eu lembro que eu aproveitei para namorar, era no mês de julho, eu estava em casa, namorar, e ficava encostada num coreto, e eu tinha o cabelo bem grande, eram duas tranças enormes, e alguém viu meu namorado pegando numa das tranças, pegando numa trança. Eu sei que quando minha mãe chegou, mal desceu do ônibus, naquele tempo, é assim que se andava, a pessoa já estava lá para contar. Então fiquei de castigo, sem sair de casa o resto das férias, até voltar para o colégio onde eu já era interna. Mas então Caruaru foi isso. Foi festa e foi experiência para a vida futura. Nessa época eu já era apaixonada por Caruaru, louca por Caruaru, aquela cidade que me acolheu e que me mostrou tanta coisa linda do mundo. Mas minha mãe resolveu que eu deveria ser interna em colégio de freira. E então eu vim para as damas da instrução cristã fazer o curso técnico de contabilidade. E foi então nesse colégio que eu comecei a ter um contato com leitura. Isso por quê? Porque na época havia a biblioteca do colégio de Caruaru, mas só livros de MDLI, alguma coisa assim, que eu li e logo me desinteressei. Mas não podia ler, e eu não sabia por quê. Livro era uma coisa proibida. Eu cheguei, por exemplo, o que eu consegui ler foram uns livros sobre Tarzan, uma coleção que meu pai tinha. Eu perguntei, eu posso ler esses livros? Pode, mas apenas no domingo, depois de voltar da missa. Então no domingo eu chegava da missa, pegava um livro daquele e me sentava na sala, umas poltronas até muito desconfortáveis, e tinha que ler até o final do dia, porque senão eu só podia continuar no outro domingo. Ler não conseguia. Um dia eu pedi emprestado a um amigo que eu vim com um livro na mão. Quando eu vi um livro, os olhos faziam assim. Se ele me emprestava, ele me emprestou, eu levei para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe olhou e disse assim, o que é isto? Parecia até que eu vinha com cocaína na mão. Entendeu? Eu disse, é um livro que me emprestaram para eu ler. Bote aí para eu e seu pai lermos, para ver se você pode ler. Eu coloquei, 15 dias depois, meu pai chegou assim, minha filha, entrega o livro. Eu não tenho tempo de ler. E sua mãe disse que também não tem. Eu entreguei Quincas Borba, Machado de Assis. Por quê? Bom, então no colégio eu tive acesso, por exemplo, ao primeiro livro, que eu digo que foi a primeira, a Encantamento, que foi O Pequeno Príncipe. Eu tinha 15 anos e quando li O Pequeno Príncipe eu achei a coisa maravilhosa. Eu sentia que havia muita coisa por trás das palavras. Tanto que como eu estudava francês, eu decorava frases em francês. Nous sommes responsáveis por toujours de ce que nous avons apprivoisé. Eu achava isso lindo e eu procurava até mesmo juntar a ação às palavras. Então, consegui eu ler através de livros que existem. Tinha biblioteca, mas eu também li alguma coisa, mas logo deixei. Eu queria algo mais, eu procurava alguma coisa mais. Consegui fazer entrar no colégio livros que as externas traziam. Um dia a freira pegou, não era livro do colégio, tomou. Mas no terceiro ano, de repente, chegou uma professora para dar o curso, era literatura brasileira. Então ela foi falar de literatura e no final do ano, como prova, ela fez uma coisa incrível. Ela disse, vou determinar 2 livros para vocês. Vocês leem, escolhem um, leem e a prova vai ser sobre o livro. Certo, então o que foi? Tempo e o Vento, naquele tempo só existia o primeiro volume, de Érico Veríssimo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis. Imagine que as freiras, quando souberam que a professora tinha mandado ler Dom Casmurro, foi um horror, mas nós já estávamos com os livros, eu li os 2. E os 2 e as colegas faziam, Ana, o que é que eu vou fazer na prova? Eu não li, eu não sei. Eu dizia, olha, Dom Casmurro, fale sobre Dom Casmurro. Aí dizia mais ou menos os personagens, e o Tempo e o Vento. Agora veja que dificuldade na época. Então, a professora pediu que nós fizéssemos a prova, uma crítica do livro escolhido. Foi nos dado uma folha de papel,
Eu sentei, peguei a caneta e no tempo da prova, dos seus 40 minutos, eu escrevi um texto sobre o tempo e o vento. Inclusive interpretando até o que seria aquela tesoura que a Bibiana corta o umbigo das crianças, das gerações todas. E eu fiz e está guardado até hoje. De vez em quando eu releio e eu não sei como é que eu pude escrever aquilo. De onde é que veio aquilo? Porque ninguém nunca me ensinou literatura, nem crítica literária, nem nada. Mas então, havia alguma coisa em mim com relação à linguagem. Depois disso, eu quando terminei o colégio, durante essa época, complementando, quando eu estava no Colégio das Damas, meu pai conseguiu, com a diretora, que eu saísse 2 vezes por semana para ir para a Aliança Francesa, para estudar francês. Que ele sempre gostou muito de francês, ele gostaria de ter estudado, mas não houve oportunidade, então eu estudei francês. Até que no último ano eu consegui também sair para estudar, fazer um pré-vestibular. Fiz vestibular em 2 faculdades. Naquela época havia 2 universidades, era a Universidade do Recife e a Universidade Católica. E era comum se fazer vestibular nas 2, porque se de repente não passasse em uma, não passaria o ano sem estudo. Eu passei nas 2 e fiz as 2 faculdades. Uma de dia, algum tempo de direito foi de manhã, outro tempo foi de tarde, e de noite a Universidade Católica, que estava iniciando. Só havia o primeiro prédio, aquele prédio que é como se fosse que é um F. Era o único prédio que estava sendo construído e a nossa sala era no 2º andar. As paredes ainda em preto, poucos alunos. A vivência da faculdade católica foi tão linda que está no meu livro Habemus Panem. Eu falo sobre a faculdade, me lembrando as faculdades da Idade Média, qualquer coisa assim, muito lindo. Pronto, eu fiz as 2 faculdades e ainda nesse tempo na faculdade, terminei letras, eu me casei e quando terminei a faculdade eu já estava ensinando. E foi aí que eu comecei uma outra etapa da minha vida. Formada, eu já ensinava. E ensinando eu percebi que eu gostava de ensinar. E as pessoas perceberam também que eu sabia ensinar. Então, eu comecei a ensinar no colégio, inclusive no colégio Porto Carreiro, que fica aqui na Rua da Concórdia. Por isso, toda essa área aqui em volta de onde eu estou, do Museu do Trem, toda ela é muito conhecida minha, que eu ensinei há alguns anos. Pedagógico, ensinava português. Ensinei também francês. E ensinei numa universidade, a chamada de Universidade para o Trabalho, que durou alguns anos, muito boa essa universidade, e eu ensinava também português lá. Bom, aí, um certo dia, interessante como às vezes na vida existem momentos que a gente percebe que está na ocasião de uma mudança. Eu terminei a aula no Porto Carreiro, saí e me veio aquele momento. Eu estou começando uma outra etapa. Já tinha sido chamada pelo Senac para dar cursos lá, eu vou para ficar ensinando no Senac. E de ensinando no Senac aos cursos profissionalizantes. Foi quando eu tive o primeiro contato com os cursos profissionalizantes que eu achei eu me identifiquei muito com o curso profissionalizante, porque o aluno do curso profissionalizante, ele vai lá porque ele quer estudar, ele está ali na sala porque ele quer aprender, não é porque mamãe e papai botaram na escola e ele tem que terminar o ano e passar. Mas só que em determinado momento eu fui chamada para fazer parte do quadro da entidade, então eu passei por muitos setores, trabalhei com recursos humanos, trabalhei no setor que fazia cursos para as empresas, fiz revisão de textos naquele tempo, as apostilhas, todas as apostilhas passavam por mim, até que chegou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o registro. Eu gosto muito de registro, daquilo que nos torna imortal. O Senac faltava 4 anos para fazer seu 50º, aliás, era o Senac do Brasil inteiro,
E o presidente Josias Albuquerque, sabendo que eu escrevia, me chamou para escrever a história do SENAC. Então eu fui para o arquivo deles, chamado Arquivo Morto, e pegar atas, relatórios, correspondências. E nesses 4 anos eu preparei um livro que eu acho que é muito bom. 50 anos do SENAC em Pernambuco. E no dia que o SENAC completou 50 anos, nós lançamos lá na entidade. 10 anos depois eu fiz um outro, complementando os 10 anos mais, 60 anos, e o SENAC de Pernambuco está registrado. E está imortalizado, porque eu escrevi toda a história dele. Então, no SENAC, eu trabalhei até me aposentar. E então, nessa época, eu já escrevia. A escritora Ana Maria César nasceu de repente. E nasceu como se tivesse uma missão. Eu encontro 25 anos depois que tinha saído de Caruaru, encontrando pessoas, eles diziam assim: ah, Ana, você não sabe, essa semana teve uma reunião no Rotary, lembramos o doutor Lírio, isso uma salva de palmas, e todo mundo sente saudade do tempo que ele era juiz, e todo mundo lembra o que ele fez por Caruaru. E eu ia para casa e pensava, tudo isso essa geração sabe, mas isso será perdido com o tempo, a poeira do tempo vai cobrir, e no futuro ninguém vai saber quem foi Amaro de Lira e César, quem foi o juiz doutor Lira e César de Caruaru, tão querido por Caruaru e que amou tanto aquela cidade. Então, por esses dias eu estava fazendo uma mudança deles de uma casa para outra e peguei caixas e caixas de papel, de documento, de recorte de jornal, tudo que me remetia àquela época. Eles tinham um hábito muito interessante. Naquela época não havia xerox nem nada disso, essas modernidades. Eles escreviam sempre com carbono. Colocavam 2 folhas, colocavam carbono, isso para qualquer correspondência, para qualquer documento que fosse fazer. Então toda a correspondência dele com o Recife, com o secretário de Interior e Justiça, que era exatamente com quem esse entrava em contato para o abrigo, tudo estava lá registrado. Então eu organizei isso por épocas, me sentei e comecei a escrever. O livro Lira e César, Juiz de Caruaru, hoje, ainda me surpreende, porque eu demorei esse tempo todo para escrever, há tempo de faculdade, uma crônicazinha, uma poesia, nada que sirva, que eu já até rasguei, para isso não ficar por aí. Mas quando chega, eu digo muito isso, que tem hora para tudo. É preciso apenas ter paciência e esperar. É como o trem. Se o trem passa por aqui, você espere que ele vai passar. Então foi o que aconteceu comigo. De repente, eu me sentei e escrevi um livro. E um livro que vale a pena ser lido. Lancei em Caruaru. Ele foi já um pouco sem conseguir falar, ele teve uma afasia, ele não conseguia encontrar as palavras, mas sabia o que estava acontecendo. Essa semana eu estava vendo o álbum, foi no Centro Cultural José, esqueci o nome do Centro Cultural de Caruaru. Ele então estava nas fotografias sorrindo, feliz. O livro foi lançado em Caruaru, depois lançado aqui, e eu de repente descobri que eu era escritora. Eu vou continuar. Chegou às minhas mãos um caderno de anotações de minha avó, Ana, que tinha o mesmo nome que eu, que ela anotava tudo que acontecia na época que ela morava em Souza, recém-casada, os filhos que teve. Nossa. Então, partindo dali, eu fiz crônicas. Ficção apenas a linguagem. Escrevi então, aproveitei para fazer uma genealogia da família Torres Rafael, a qual eu pertenço, que essa família é uma família patriarcal de Monteiro, que tem muitas pessoas, nome Rafael, Antônio Rafael de Menezes, que foi vereador aqui no Recife, Zé Rafael de Menezes, o escritor, Manuel Rafael Neto, desembargador, temos muitos,
e todos exatamente vindo de lá. Eu fiz uma genealogia, eu consegui entrar em contato com muita gente e consegui fazer uma linha, pegando 5 gerações. De qualquer forma, está registrado lá. Quem quiser continuar, continua. Mas então, quando eu escrevi Lira e César, tem uma coisa interessante. No meio da papelada, eu encontro o relatório do inquérito que ele fez do crime do Padre Ozana. Mas por quê? Ele era juiz de Caruaru. Mas o crime foi em 1957, teve repercussão mundial. E o governador, então, achou por bem designar uma comissão especial para fazer o inquérito. E ele foi o presidente dessa comissão. Eu tenho até no livro Lira e César fotos, ele na estação de Quipapá, com o promotor, com o oficial de justiça. Então ele fez toda a aquisição das testemunhas, fez um relatório que encaminhou ao Tribunal de Justiça. Isso estava no meio. Com isso eu escrevi um dos capítulos do livro Lira e César, de Caruaru. Eu fui ao cartório, consegui ver o processo e escrevi o... A essa altura, um jornalista aqui do Recife, amigo meu, chamado Zé do Patrocínio Oliveira, ele então dizia, Ana, esse assunto é muito importante, ninguém nunca escreveu. E você, por que você não escreve? Eu disse, não, peraí, eu agora ainda estou no preliminar, eu não vou conseguir escrever. Deu um tempo e senti que o tempo havia chegado. E como eu não perco o trem nunca, eu fui para Garanhuns, entrevistei a irmã Cândida, que ela tem inclusive, por exemplo, a cama onde do expedito faleceu, tem a almofada, ela tem relíquias dele. Conversei muito com ela, estive em Quipapá para conhecer a cidade, para eu escrever, eu tenho muita necessidade de conhecer o local. Eu preciso saber de que lado o sol nasce. Preciso saber de que distância fica, por exemplo, a igreja da estação ferroviária, que foi o caminho que ele fez no dia que foi assassinado do expedito. Então conheci tudo isso, vim para casa, consegui tirar no cartório o processo, levei para casa, xeroquei toda a parte de depoimentos, que essa é a parte mais importante, anotei todo o processo, como seguiu, tudo, devolvi o processo, que eram 5 volumes, e comecei a escrever o livro. E em 1994 eu lancei. E eu lancei com um filme que nós fizemos, que essa foi outra experiência maravilhosa. Perguntando a Leda Rivas, o que é que eu faço para o lançamento do livro? Por que não faz uma filmagem com depoimentos, tudo? Interessante, falei com o Fernando Spencer e nós fomos para Quipapá e Garanhuns com o filho dele e mais um amigo, com exatamente as gravadoras, e fizemos um filme. E foi interessante porque eu fiz parte dele também. Eu gosto muito da imagem. E nós filmamos cenas diferentes. Quando terminou, ele disse, Ana, agora a gente tem que ir a uma ilha de edição. Eu digo, o que é isso? Que nome bonito, sugestivo. Aí fui conhecer a ilha de edição. Na ilha de edição, eu me perdi lá, porque achei a coisa mais linda do mundo. Pega uma imagem, junta com a outra. Quando junta, ficou maravilhosa. Você junta 2 imagens e de repente, não, essa segunda não deu bem. Vai buscar aquela imagem que está em tal lugar. Junta. E nós fizemos um filme. E nesse filme eu dou um depoimento na igreja, que a igreja que Padre Ozana, exatamente, era pároco, a casa paroquial, o caminho que ele fez no dia que foi para matar do expedito, a estação que ainda existe lá, tocamos o sino, entende? Lá, e por acaso passou um trem que já não era mais de passageiros, de carga, e a equipe de filmagem conseguiu subir na frente do trem, filmar os trilhos, e vieram depois para aqui para filmar um vagão antigo da época, e fizemos um filme lindo, A Bala e a Mitra, que eu passei no dia do lançamento. Tem muita a ligação com o trem, exatamente, que era o caminho dele, o caminho que ele fez no dia. Então, eu estava a essa altura, certa que eu era escritora, parti. Por esse tempo eu escrevi um livro, um romance, que é o Tom Azul, que é muito apreciado, gosto muito, já fizemos trabalho sobre ele. Mas assim, o Tom Azul ia saindo naturalmente.
Não era uma pretensão, é um monólogo. Eu não tenho muito facilidade para trama. Eu acho que Carreiro, inclusive, diz trama, porque o romance não é trama. Romance é uma reflexão sobre a vida. Bom, então exatamente é o que eu consigo fazer. Poesia, um pouquinho, nessa época eu comecei também um pouco de poesia. Mas então, o meu caminho mesmo era o resgate da nossa história. A vivência, o que é que nós temos hoje, que se a gente não registrar, se perde. Foi o que aconteceu com o ano de 1998, que eu estive em Paris, fazia 30 anos do maio 68 em Paris. Então eu encontrei livros sobre o movimento. Comprei 2, trouxe e percebi que o nosso movimento da Faculdade de Direito, em 1961, era idêntico. Era idêntico. Que foi um movimento que inicialmente nós queríamos apenas demitir o diretor, Floriano Neto, que não era bem quisto pelos alunos. Então, mas acontece que descobriu-se que por baixo disso o que havia era a mesma motivação do maio 68, um ensino arcaico, ortodoxo, que não dava conta mais dessa década que se iniciava, a década de 60, toda ela é de movimento, no mundo inteiro. Os grandes movimentos foram exatamente na década de 60. Eu costumo dizer que o século XX terminou na década de 60. Apesar de se dizer que exatamente 89, com a queda do muro, tudo bem, mas eu deixaria isso assim, diria que o terceiro milênio, ele teve uma preliminar na década de 60. O que nós vemos hoje já foi um movimento de revolta contra um mundo que já estava arcaico, já estava passando. O trem já ia longe, tínhamos que esperar o próximo. Foi exatamente assim, o movimento foi muito bonito. Muito bonito e foi que aconteceu. Os alunos, eles tinham tinham chamado Célia Guevara, que era mãe de Che Guevara, para fazer uma palestra. Naquela época, as faculdades eram terríveis nesse ponto de polarização. Esquerda, direita. E o diretor não permitiu, porque disse que não foi solicitado em tempo hábil, e os alunos mandou apagar a luz da faculdade, e foi feita, não foi nem palestra, porque era só gritos, entende? Com a luz de vela. Quando terminou isso, os alunos então, o dia seguinte foi feriado, na sexta-feira, quando vieram para as aulas, disseram que o diretor iria punir todos que tivessem participado. O que é que eles fizeram? Terminaram as aulas, eles pegaram as chaves com os funcionários, mandaram os funcionários embora e tomaram conta da faculdade. Ficaram lá dentro. Com isso, no dia seguinte, com faixas na frente da faculdade, com aqueles slogans que acontecem sempre, terminou o ministro da Educação, Brigitte Tinoco, tendo que vir aqui ao Recife. Chegou ao Recife, entrou em contato, falou com os estudantes, mas Jânio Quadros era o presidente e não arredava pé. Ou os estudantes saíam, entregavam a faculdade ou ele não caminharia nada. E com relação à admissão do diretor, de forma nenhuma. Os alunos finalmente conseguiram, com conversa, naquele tempo o quarto exército ficava em frente da Faculdade de Direito. E o comandante ficou muito ao lado dos alunos, dos estudantes, e ajudou muito, e finalmente acordaram que eles iam entregar a chave, o Antônio Carnelião entregar a chave ao comandante da polícia, e essa chave seria entregue a uma comissão de inquérito. E pronto, resolvido isso, fotografado, para sair nos jornais no dia seguinte. Alguns alunos estudantes foram para casa, outros ficaram na faculdade ainda. Logo depois, soube-se que a chave tinha sido entregue a Floriano Neto, tinha sido levado na casa dele. Então os alunos, naquele tempo, não tinham celular. Alguns saíram pelo DERB, onde havia a casa do estudante, e também muitas repúblicas, eles sabiam que tinha estudantes, chamando os estudantes para voltarem. Então eles voltaram para a faculdade, tomaram novamente posse, e Jânio Quadros mandou o exército retirar os estudantes.
Os estudantes não tinham ali nem um canivete na mão, entendeu? Mas eles fizeram uma praça de guerra em volta, com tanques de guerra pela madrugada, aqueles tanques de guerra, e se arrastando pelas gramas, quebraram a fechadura, entraram e mandaram todos saírem na baioneta, e eles foram para a escola de engenharia. Lá ficaram. Bom, o exército tomou conta, no dia seguinte era motivo de visitação, porque os tanques e o exército e tudo, como se fosse guerra mesmo ali, enquanto se resolvia. Aí foi bom, aí foram as discursivas, acordos, até que finalmente, dia 16 de junho, os alunos acordaram, o exército saiu, e o mais interessante é que numa das entrevistas que eu fiz, eu me perguntava muito, por que aquele aparato todo? O que é que Jânio Quadros tinha na cabeça? A gente já sabia, a essa altura, que Jânio Quadros não tinha muita coisa boa na cabeça, mas o que é que ele teria na cabeça naquele momento de fazer aquilo, aquele exagero? Marco Maciel tinha uma ideia igual com um amigo, ele disse isso, eu também tinha pensado, ele disse, aquilo ali foi uma prévia de Jânio Quadros. Ele quis testar a sociedade, ele quis testar o povo com forças na rua. Ele já tinha o plano dele, aquilo foi um teste que ele fez. Ele fez um teste com os estudantes aqui do Recife. Bom, então, depois acabou, todo mundo, as provas foram feitas em agosto e tudo voltou à normalidade. Mas a Faculdade de Direito, como todas as faculdades, começaram a se modificar. Nós não tínhamos aulas práticas. Imagine que uma pessoa que saía de um advogado saía sem ter manuseiado um processo, sem nem ter virado a página e dizer, começa um processo com a petição inicial deve constar isso assim, assim. Nada. Teoria. Direito natural, direito jurídico, assim, constitucional, só teoria. Então, o que é que eles fizeram? Aproveitaram o porão da faculdade e fizeram salas de aula. Então, nós tivemos, no 5º ano, nós já tivemos direito processual, já com salas de aula para discutir com o professor, alguma coisa diferente. Tanto que o ensino de hoje mudou, está como está. A saída dessa maratona foi dada por nós, estudantes de 1961. Com esse movimento. O livro, Faculdade Sitiada, dele faz parte depoimentos de estudantes, de professores, de autoridades. Eu consegui de Pelópolis Silveira, de Arraes, que era na época prefeito, não consegui, mas consegui em um livro dele. Marco Maciel, na época, presidente do diretório acadêmico. Consegui uma entrevista maravilhosa. E tudo isso faz parte do livro. E no final, tendo como às vezes eu gosto de certas coisas, eu diria que eu fiquei em dúvida. E agora? O prefácio. Tanta gente importante aqui que já deu depoimento. O prefácio tem que ser de alguém que tenha ligação com esse movimento, mas que saia exatamente desses depoimentos. Aí me lembrei que na época o governador era Eduardo Campos, neto de Arraes, que na época era o prefeito da cidade. Então eu fui, coloquei os originais debaixo do braço, fui no palácio, falei com a secretária da secretária, disse o que é que queria, entendeu? Ela me encaminhou a outra secretária, ela identificou com os originais, marcou um dia, depois eu fiquei esperar, como se espera o trem, calmamente, com paciência. Uns 3 semanas depois ela ligou, disse, vem aqui no palácio. Eu fui, ela disse, pronto, vai ser o governador, vai, claro, ele é o assessor que faz, mas ele passa a vista, ele olha tudo que sai com a assinatura dele, ele lê, entende? Então, o prefácio, entende? Para fechar o livro foi de Eduardo Campos, que era governador. Logo depois, uma das pessoas que tinha dado depoimento foi Valmiré Chacon. Valmiré Chacon foi meu professor na Faculdade de Direito. E hoje ele é colega na Academia Pernambucana. Então ele ligou para mim e perguntou, e agora, o que você vai fazer? Eu disse, não, eu estou de ressaca, estou pensando, não sei. Ele disse, por que não fala sobre a chegada do navio Santa Maria ao Recife?
é interessante, mas eu teria que ver alguma coisa em Portugal. Eu disse, não, você consegue, certo? Então, eu entrei, aí eu fui para quê? Começar a pesquisa. Arquivo público, por isso eu colocava muito o carro aqui por perto, porque eu frequentei o arquivo público dias, manhãs inteiras. Aí, então já não era só copiar, podia fotografar, a gente levava para locais gráficos, que eles tiravam cópia, e então eu escrevi Último Porto de Henrique Alvão, e registrei um fato importantíssimo para o Recife, foi a chegada do navio aqui, e todo o trabalho diplomático, social que foi feito para receber esse pessoal todo, da imprensa. Durante 10 dias o Recife foi o centro do mundo. Daqui saiu as notícias. Recife, urgente. Então, porque o navio estava em alto mar, precisando se aproximar, esperando que Jânio Quadros assumisse a presidência, porque Juscelino Kubitschek era amigo de Salazar. E já tinha dito que se o navio encostasse, ele prendia todo mundo. Mas nós fizemos um trabalho diplomático, Afonso Arinos e Melo Franco fez um trabalho magnífico, nós recebemos o navio foi entregue, foi dado asilo a todos os revoltosos e tudo terminou bem. E agora está imortalizado. Três homens chamados João, uma tragédia de 1930, que é o que está rodando por aí, graças a Deus, tendo uma repercussão muito boa, eu estou muito feliz, porque, de qualquer forma, foi o último livro de pesquisa histórica, né, que agora cerrou, é poesia, romance, essa coisa toda. Nesse ínterim, eu escrevi poesia, porque entre um livro e outro, esses livros que eu digo são pesados, porque eu tenho que ler muitos livros, às vezes não tem. Por exemplo, sobre a faculdade de teatro, eu não tinha nada, só tinha jornais, mas eu tenho que ler muito jornal, muito documento. São livros que eu digo assim, um pouco pesados. Quando eu estou escrevendo esses livros que eu chamo de históricos, eu quase não leio nada, a não ser sobre o assunto, para não haver dispersão. Mas então quando eu termino, eu estou de ressaca, aí eu vou fazer o quê? Escrever poesia. Aí eu passo, às vezes, um período escrevendo poesia. Tanto que o último livro de poesia que eu lancei, Poemas Arcaicos e outros mais. Para, de qualquer forma, deixar registrada a minha poesia. Mas então acontece o seguinte, por que eu vou escrever sobre 1930? Os meus livros são resgate da história contemporânea, histórias que eu vivi, que eu vivenciei, que eu conheço. Mas 1930, por quê? Meu pai era da Aliança Liberal, minha mãe também. Ele formou-se em 1930. E os estudantes naquela época era um entusiasmo enorme pela Aliança Liberal. E quando a Revolução começou, porque aqui ganhou logo, como sempre aqui começa, ele então se inscreveu para o batalhão extranumerário, que ia descer, o Juraci Magalhães, que era o comandante. A intenção deles era descer para encontrar as supostas batalhões que deveriam subir do sul, eles achavam que ia haver uma repercussão. O norte já estava, o nordeste, que chamava o norte tudo, na época já estava ganha a revolução, mas o sul não. Então eles iam descer porque ia haver a maior batalha em solo brasileiro, ia ser a Batalha de Tararé, que não houve. Então essa Batalha de Tararé, meu pai falava sobre ela quando eu era criança. E a gente brincava, eu dizia, aquilo ali terminou sendo a Batalha de Tararé. E ele saiu nos trens com muitos estudantes, mas os estudantes não conseguiram se adaptar àquela vida de caserna, não se conseguiram se adaptar àquela vida de batalhão, de guerra. Eles eram estudantes, eram mais, então muitos começaram a voltar. E ele, ao meio campo, voltou. E eu tenho cartas que ele escreveu na viagem, contando a minha mãe como é que estava sendo. Então essas cartas eu tenho no livro, um dos capítulos, eu trato muito disso, quer dizer, uma testemunha ocular do movimento, exatamente. E minha mãe costurou uma bandeira, a bandeira do Nego. Então eu em criança era acostumada a ouvir histórias sobre a Paraíba e sobre a Revolução de 30. As histórias, hoje se fala muitas histórias de Disney, história disso, aquilo outro, mas na minha casa era Paraíba e a Revolução de 30, então aquilo vivia na minha mente. Um dia estávamos conversando com um grupo de escritores e alguém lembrou, que interessante, na Paraíba, aconteceu a tragédia, foi com 3 homens, todos os nomes, todos 3 João.
É interessante, eu digo, serviria para o título do que eu estou querendo escrever, eu queria escrever. Então, é um exemplo típico de um livro que começou pelo título. Havia a vontade de escrever, em 1930, mas o título chegou primeiro, 3 homens chamados João. A segunda parte veio depois. Então, eu comecei, fui a Paraíba, consegui livros no sebo, consegui documentos e comecei a escrever. Fui sobretudo aos jornais, porque eu acho que o jornal é o rascunho da história. Eu gosto muito de jornal, porque o jornal é a notícia escrita no rescaldo do fato. Então, fui jornais, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, Diário da Noite, que era de Caetano Cavalcante, que era revolucionário da Aliança Liberal. Depois peguei o Diário da Noite do Rio de Janeiro, mas sobretudo os jornais daqui. Os jornais daqui eu descobri um manancial maravilhoso e inédito, que eu gosto de buscar, que foi como é que a Aliança Liberal, como é que aconteceu a Revolução aqui. O que é que eu chamo aqui? Pernambuco e Paraíba. Porque exatamente são os 2 estados que onde foi aqui que começou. Como sempre, essa Aliança Liberal, logo depois da plataforma em que foram os nomes de João Pessoa e de Getúlio Vargas foi dado a conhecer que exatamente seriam candidatos, a candidatura foi registrada. Logo depois foi um grupo aqui do Recife para Paraíba convidar João Pessoa e a equipe dele para vir ao Recife, iniciar pelo Recife a campanha para a eleição presidencial. Então, dias depois, 19 de outubro de 1929, veio uma comitiva, uns 100 carros, aqui para o Recife, viu? Aqui para o Recife, e então foram recebidos, e à noite teve uma sessão no Teatro Santa Isabel. Essa sessão é interessante. Eu tinha lido no livro O Ano do Nego, que Zé Américo dizia. Nego não foi uma expressão dita no telegrama que mandou-se para Washington, se negando a, digamos, dar apoio ao nome que ele apresentou para substituí-lo. Não foi, esse nome não existiu, foi apenas um gesto. Aí dizia, foi no Recife, no Teatro Santa Isabel, que João Pessoa pronunciou pela primeira vez a palavra nego. Só. Não havia em livro nenhuma fala sobre isso. E eu fiquei curiosa, tanto que nos jornais eu encontrei. Aí eu peguei o discurso de João Pessoa no Teatro Santa Isabel, onde ele disse pela primeira vez a palavra nego. O Teatro Santa Isabel cheio. A Praça da República regurgitando de gente. A cavalaria de Estácio Coimbra, entendeu? Para tentar reprimir, porque a Pernambuco não estava com o catete, né? Então foi uma noite maravilhosa. E no dia seguinte teve uma viagem que foi a Vitória. Vitória e Santo Antão, hoje, mas na época só chamavam Vitória, que o caminho do trem, saiu aqui do Recife com o grupo, foram muitos carros também, e o trem no caminho ia pegando gente nas estações, e o trem foi crescendo, e botaram mais uma máquina, e já eram não sei quantos vagões, e passou o dia parando nas cidades, e em Vitória de Santo Antão, lindo, discursos e mais discursos, e o povo entusiasmado, e a volta. Muita gente tinha ido a pé, que era costume naquele tempo, as cidades perto, então iam a pé para a Vitória, que sabiam que estava vendo lá o movimento todo. E só que na volta queriam pegar o trem ia passar nas estações todas. Então esse pessoal pendurado nos trens, em cima dos vagões. E tem um jornal, por isso que eu gosto de repórter, porque o repórter anota detalhes. A certo momento, o trem passou muito perto da vegetação e as pessoas cortavam galhos da vegetação, porque o trem ia muito devagar, porque ele estava com as cargas muito além do que ele podia. Ele ia se arrastando mesmo, pegavam galhos e enfiavam no trem. Eu fico com pena que ninguém fotografou, deve ter sido
foto linda, o trem todo enfeitado de galhos de ave, se arrastando, entende? Deixando as pessoas pelo caminho até chegar ao Recife com o pessoal. Então, daí por diante, a eleição de 1º de março de 1930, como sempre, fraudulenta, muito, toda a história que a gente tem das eleições e tudo que aconteceu com a Paraíba depois disso. Porque lá havia, na Paraíba, o movimento contrário. Exatamente, Zé Pereira, de Princesa, República de Princesa, tudo isso entrou no livro. Mas o principal que eu acho é o que eu resgatei da Aliança Liberal e da Revolução. Como foi a Revolução? Na Paraíba, tá, mas eu entrei em detalhes. E aqui no Recife também. Como é que foi, passo a passo. E no final das contas, o que é dito por muitos historiadores, no Recife, em Pernambuco, o movimento foi o único lugar em que ele foi um movimento popular, movimento civil, porque nos outros estados o movimento era exatamente a Força Armada. As Forças Armadas era que faziam o movimento, as Forças Armadas, com a ajuda dos civis. Mas aqui em Pernambuco não. Em Pernambuco o movimento foi o povo, entende, os jovens, entende, Gênesis de Souza, por exemplo, entende, que morreu, filho de Amaro Bezerra também outro, vários nomes que morreram nas ruas do Recife lutando, até que no dia 6 conseguiu-se tomar a detenção que estava ainda na mão da situação, e então acontece algo que não deveria acontecer, que não precisava acontecer. A época era muito ainda de vindita, muito de vingança. Eu não posso, eu tenho que me vingar. Então, existem os meios da justiça, existem os meios legais, mas eu tenho que me vingar, senão eu não sinto bem. Então foi quando mataram João Dantas e Augusto Caldas, pedindo, implorando que o deixassem vivo, porque ele tinha uma família para criar. Mas foram degolados inicialmente dizendo que eles teriam se matado, né? Teriam sido suicídio de João Dantas e que João Dantas teria morto, mas os cortes de João Dantas, era impossível alguém dar aqueles cortes depois do primeiro. Depois do primeiro corte, aí exatamente, aí você ainda dá o segundo assim, que a garganta toda de fora, era impossível. E foi provado com as fotos que foram encontradas depois. E aí o problema, como os inquéritos foram feitos, inquérito de processo sobre a morte de João Dantas, dizia que eles tinham se suicidado, que inclusive havia um bilhete, eles prepararam um bilhete de suicídio, certo? Então o que é que eu vou fazer para contar essa história? Eu tive que ler muito e ver o que é que eu poderia fazer para contar. Juntei o quê? Antônio Silvino estava preso na época, o cangaceiro. E ele foi solto algum tempo depois, segundo ele, foi porque no depoimento, ele disse que não tinha ouvido nada, mas ele ouviu tudo, ouviu os gritos de João Dantas, nomeando todas as pessoas que estavam dentro da cela dele. E então eu escrevi o capítulo contando a história que eu acho que aconteceu, né? E nos outros capítulos eu então falo no processo, eu falo nas coisas. E no livro tem uma coisa, tem umas páginas que são cinza. Quando eu pedi na CEP a diferenciação, eu digo, olha, esses capítulos cinza falam da tragédia em si. Nesses capítulos eu não faço citação, eu não falo no jornal disse tão, fulano disse isso. Eu tento recolher de tudo que eu li uma história, e eu conto essa história na linguagem literária, entende? E é quase que, geralmente, são as tragédias. A tragédia de João Dantas, a de Enaíde Beriz, a de João Suassuna, também morto no Rio de Janeiro, e a morte de João Pessoa, e o que aconteceu com o cadáver de João Pessoa nas ruas do Recife. Alguma coisa que ninguém sabe como é que foi. Eu consegui através dos jornais. Então, finalmente, está na praça o livro, 3 homens chamados João, e que no final eu digo que
comecei essa história quando eu tinha começou essa história quando eu tinha 12 anos, que na Praça João Pessoa, meu pai me contou toda a Revolução de 30. Então, daí veio toda essa vontade de escrever sobre. Então, a partir daí, eu pesquisei, fui atrás de documentos e durante 4 anos eu me dediquei ao trabalho e fiz 3 homens chamados João. Uma tragédia em 1930. A minha vida toda foi perpassada por um trem. Em Carpina eu tomava o trem e aquele trem me levava a lugares mágicos. Eu via o trem fazendo a curva e seguia. E da janela do trem eu descobri o mundo. O mundo passando, os quintais das casas, as cidades e as estações. Parar nas estações e vinha aqueles meninos com pitomba, com docinhos, com coisas muitas para a gente comprar da janela do trem. Porque o trem ele para de tal forma na plataforma que ele fica fazendo parte da plataforma. Aquilo é lindo. Ainda hoje as estações de trem são motivos para motivo de inspiração. O Abale e a Mitra começa na estação de trem. E Carreiro uma vez me disse, ele disse até no prefácio de outro livro, que gostava muito da descrição que eu dei da estação, como é que era. Eu gosto muito de pensar, às vezes, uma estação solitária. Às vezes só tem uma pessoa esperando o trem. Como é que a pessoa espera o trem? A pessoa anda para lá e anda para cá. E quando o apito do trem se faz ao longe, eles correm para a beira, porque o trem vai parar e eles querem pegar que vagão eles vão pegar. Entende? Tudo isso está no meu imaginário. Eu digo que a maior emoção que eu tive, talvez, foi exatamente de andar nos trens. A personagem mais forte de minha vida são os trens. De Carpina para Recife, depois para Caruaru, depois para Cajazeiras. Nós íamos visitar minha avó, íamos de ônibus para Campina Grande, isso já na década de 50. E de lá tomávamos o trem para Cajazeiras um dia inteiro. Eu e o trem. Todo ano, fim de ano, tomo um trem para Cajazeiras. Eu tenho um poema que é assim, grande, que eu não decoro, porque o trem sempre me inspirou muito. E o trem vive ainda nas minhas histórias. Até quando eu disse a vocês, essa coisa da solidão, quando eu falo em solidão, a imagem que me vem é uma estação, entende? Que o trem já partiu. A solidão maior que existe é de uma estação que o trem partiu. O trem se foi, levou as pessoas, deixou outras e as pessoas tomaram seus caminhos. Então, eu gosto muito dessa visão. Por isso, estar aqui no Museu do Metrô, no Museu do Trem, para mim é muito importante. E ter o trem, porque é possível que esse vagão, é possível que esta máquina que está atrás de mim tenha passado na frente da minha casa, em Carpina. Só vê-la e lembrar disso me emociona. É possível que eu tenha visto com 5, 6 anos essa mesma locomotiva, que foi até a década de 50, depois veio a Rede Ferroviária do Nordeste e elas foram aposentadas. Quer dizer, possivelmente nós nos conhecemos de muito tempo. Agora, música. O que é que eu gosto? Eu gosto muito de música. Hoje em dia eu dou muito meu tempo mais para música erudita. A academia tem muitos, domingo de tarde tem música na PL, assim, que assiste muito. E eu assisto no computador porque grandes coisas do mundo, um deles é o computador, para eu escrever no computador. Eu escrevia à mão e tinha que ir para a máquina de fotografia. Então eu boto música no computador e fico escrevendo, ouvindo e-mail. Então sempre músicas eruditas, que eu acho que ela me traz mais do que as músicas atuais. Eu li uma vez que alguém disse que o gosto musical se forma até os 30 anos. Verdade. Minhas músicas queridas, que me emocionam, são músicas até a minha idade de 30 anos. De lá para cá, eu não sei nem quem são as bandas, os cantores. Minha filha às vezes fala, ela gosta da década de 80, exatamente. Quando ela estava ainda nos seus 20 e tantos anos, até 30. Ela não gosta da música atual. Então o que é que acontece? Os boleros. Se eu tocar os boleros, as músicas, entende, para dançar valsa,
Bolero. Eu dancei muito bolero, muito bolero. Eu não sou capaz de lembrar o nome das músicas agora. Mas todas elas têm a ver com isso. Agora, a primeira música que me impactou foi uma música de Bezenido Granda, chamada Angústia. Eu não sei cantar, se cantasse eu souber, eu cantaria, mas Angústia de não temer, e aqui era assim. Não sei por que essa música me embelezou. E um dia desse eu encontrei no celular. Tá lá, alguém mandou, e eu já ouvi várias vezes, e mandei pro computador, porque senão no celular eu perco. Pronto, então, filmes, sempre eu gostei de filmes. No início, aqueles filmes hollywoodianos, filmes românticos, que a gente assistia, e que hoje, quando a gente assiste, eles servem apenas para mostrar como as pessoas pensavam naquela época. São, às vezes, muito tolinhos as histórias. As mulheres são sempre pobres coitadas, que precisavam de ajuda e tudo, né? Mas eu gosto muito de filme de arte. Eu lembro que nos domingos aqui, eu ia para o Cinema São Luís. Não, sábado de manhã, tinha sessões de arte. Naquela época não tinha essa coisa de o cinema tá cheio, não. A gente sentava no chão. Foi lá que eu assisti um filme, um dia desse eu consegui assistir também pelo YouTube, que é A Balada do Soldado. É um filme russo, em preto e branco. Belíssimo esse filme, eu nunca esqueci. Na minha memória, sempre foi muito falha. Para eu aqui trazer lista de filmes, eu teria que ter anotado. Gosto muito do filme Casa Blanca, gosto e sempre digo que os filmes de arte, eles terminam sempre um pouco de tragédia. Quando a gente tem qualquer coisa difícil na vida, se lembrar que a vida é arte. E a arte sempre leva para esse lado. Você pode ver os filmes, e O Vento Levou, um dia desse passou na televisão, eu assisti. Exatamente, ele não termina. Ele dá o quê? Uma abertura, uma porta, pode ser que aconteça, pense o que quiser. É isso que o filme de arte nos dá. E o que eu gosto muito de mar. Eu gosto muito da praia de São José da Coroa Grande, onde eu veraneei por décadas e décadas e décadas. Eu acredito que tenham sido os momentos melhores de minha vida. E minhas filhas que cresceram, nasceram quase lá, dizem a mesma coisa. Mas São José da Coroa Grande, antigo, não hoje, com calçadão, com barraqueiro, com carros de som, uma barulheira horrível. Mas é uma casinha, as casinhas de pescador na beira da praia, as barcas chegando com peixe no final da tarde, a gente comprando ali, e para as pedras, o caminho das pedras. O caminho das pedras, para mim, inclusive um capítulo até do livro Abemos Pane, Memórias de uma Época, em que eu falo que era como desbravar, atravessar o mar Vermelho, porque a gente tinha que esperar o mar secar, depois então tinha o canal, mas você tinha que ir para um determinado local, porque aqui ficava muito, muito fundo, ali tinha correnteza, mas eu conhecia o caminho exato, e foi um dos primeiros caminhos em que eu levei minhas filhas, sempre para conhecer como é atravessar, para não ter medo de água. A gente levava para as pedras, e então eu ia para as pedras, tinha as piscinas, a primeira piscina, que a gente brincava muito, tinha a segunda e uma terceira lá adiante, funda, que eu nunca consegui chegar tocar o fundo, nunca consegui. Pouca gente gostava de ir lá, eu ia, ficava boiando, flutuando, que eu gostava muito, e teve um dia que choveu, aquela chuva de pingos grossos. Quando parou a chuva, veio uma calmaria. Eu nunca tinha sentido uma calmaria no mar. Nesse dia eu conheci a calmaria no mar. Os ventos todos se vão, e eu então, no meio, sozinha no meio dessa piscina, eu abri os braços e flutuei entre o céu e a terra. E eu tenho a impressão que nesse momento eu percebi o que era eternidade. Esse eu acredito que foi um dos momentos mais impactantes, mais belos da minha vida. Entendeu? Eu percebi o que era eternidade. O paraíso é isso, entendeu? Eu percebi a antecâmara do paraíso. Entre o céu e a terra, os ventos indo embora, as pessoas longe e eu flutuando numa tranquilidade, numa paz impressionante.
Então, o mar. O mar, eu tenho um poema que eu digo, perdido dentro de mim existe um mar. Então, essa poesia toda, e hoje eu continuo dizendo, perdido dentro de mim existe um mar. E eu acho que eu continuo perdida dentro do mar, que é o que eu mais gosto e que hoje não tenho mais condições de me jogar no mar, nem de nadar, nem de nada. Já tenho um prótese no braço direito, não consigo mais nem nadar, não imaginar, mas não tem problema não. Eu e o mar temos um conluio eterno. Eu vivi com o mar e é no mar que eu vou indo.